Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver hoje. China suspende importação de 3 frigoríficos brasileiros. Cenário para o agronegócio nacional parece cada vez mais positivo. E a China vai continuar a ser o vetor de expansão das exportações do setor agropecuário brasileiro. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório sobre cultivo de milho. Mudanças climáticas são uma preocupação global e, mais do que nunca, estão na agricultura, impactando a produção de alimentos. Geração de energia solar cresce no Brasil e já supera os 2 gigawatts. O Agora Agro já está no ar. Dando continuidade às suspensões frigoríficas, ao todo, 3 habilitações de plantas brasileiras para exportar carnes para a China foram revogadas. Casos da Covid-19 entre funcionários dos locais foi o motivo da ação. De acordo com o Valor Econômico, responsável por um novo levantamento sobre o tema, desde a semana passada, 4 frigoríficos brasileiros tiveram a licença para exportar à China retirada, pelo menos temporariamente. Entre eles estão as unidades mato-grossenses de abate de bovinos de Várzea Grande, da Marfrig, e de Rondonópolis, da Agra, e na indústria avícola foram suspensas as exportações de frango processado pela Minuano em Lajeado e pela JBS em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Contudo, como explica o informativo, a decisão não partiu do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fontes chegaram a dizer que a pasta estaria agindo preventivamente após os pedidos feitos pelos chineses sobre a situação de determinados frigoríficos. Agra, Marfrig e Minuano tiveram as autorizações retiradas pela Administração Geral da Alfândega da China. Dos 4 abatedouros suspensos, como já foi noticiado anteriormente, o da JBS foi o único a ter a licença suspensa por decisão do governo brasileiro, mas apenas porque a unidade está, desde o final da semana passada, paralisada pela Justiça do Trabalho. O cenário para o agronegócio brasileiro parece cada vez mais positivo, mesmo em meio a uma pandemia. Segundo o novo Outlook Fiesp, que é projeções para o agronegócio brasileiro 2019, é esperado avanços anuais de produção e exportações de algumas das principais cadeias do agronegócio do país, agora na próxima década. De acordo com a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, como exemplo das estimativas, as exportações mundiais de soja poderão ser elevadas de 47% neste ano para 53% em 2029, assim como no caso do milho, de 23% para 27%. Já na área de proteínas animais, o market share da carne bovina deverá, no mínimo, ser mantido em 18%, enquanto na carne de frango tende a subir de 36% para 44% e na carne suína poderá chegar a 10%. Ninguém poderia imaginar que este ano, 2020, o mundo teria que conviver com os efeitos devastadores para a saúde e para a economia de uma pandemia global. A Covid-19 estava fora do radar e o agronegócio também sente os seus impactos, já que não está isolado da economia. O momento é desafiador e a situação gera dúvidas e ansiedades. Entretanto, o Brasil demonstrou a sua capacidade de manter o abastecimento interno e cumprir os contratos de exportação, segundo a Fiesp. O levantamento reafirma que a China vai continuar a ser o vetor de expansão das exportações do setor, principalmente no que se refere aos mercados de soja e carnes.
De acordo com o Outlook da Fiesp, o aumento da demanda chinesa por soja, usada sobretudo na fabricação de rações animais, será o principal motor para o crescimento de mais de 40% da produção brasileira agora na próxima década, que poderá se aproximar de 170 milhões de toneladas por safra. Sobretudo, o estudo, como outros publicados nos últimos anos, confirma que o cenário também é positivo para o consumo de alimentos no próprio Brasil, onde é vendida a maior parte da produção de quase todas as cadeias, para soja, milho e carnes, entre muitos outros produtos agropecuários. A perspectiva do Outlook da Fiesp são de crescimento. Os destaques são os avanços previstos para soja e milho até 2029, 36% para a soja, 38% para o milho, necessários para sustentar a expansão da oferta de carnes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou em videoconferência para o Instituto Pensar Agro a Plataforma Nacional de Registro e Gestão de Tratores e Equipamentos Agrícolas. O sistema, que deve ser lançado até a primeira semana de agosto, vai permitir o registro oficial de tratores e equipamentos agrícolas, sem custo para o produtor rural. A plataforma está sendo desenvolvida em conjunto com o Instituto CNA, por meio de acordo e cooperação técnica. Com o registro, informa o Ministério, será possível ter um documento único com identificação geral do veículo e histórico de donos. Assim, em caso de roubo e furto, haveria a possibilidade de compartilhar informações com instituições policiais para averiguações e investigações de casos suspeitos, de acordo com o Ministério da Agricultura. O registro também vai facilitar as operações financeiras de compra, venda, financiamento e seguro, e também comunicação de sinistros. Quando lançada, a plataforma estará disponível na versão web e em aplicativos iOS e Android. A Lei 13.154/2015 e a Resolução CONTRAN 587/2016 estabelecem que os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinário agrícola ou executar trabalhos agrícolas fabricados a partir de 1º de janeiro de 2016, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro em cadastro específico do Ministério da Agricultura. E depois do intervalo, você vai ver que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um novo relatório sobre cultivo de milho. Mudanças climáticas são uma preocupação global e, mais do que nunca, estão na agricultura impactando na produção de alimentos. Geração de energia solar cresce no Brasil e já supera os 2 gigawatts. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele divulgou agora um novo relatório nesse início de semana, onde confirmou corte na sua projeção da área de milho da safra 2020 dentro do país norte-americano. Entretanto, esse corte total da área foi de 2 milhões de hectares, sendo bem mais agressivo do que o esperado de 800 mil hectares. Além disso, a atual área estimada de milho nos Estados Unidos é de 37,2 milhões de hectares. Pelo menos é o que informa a consultoria ARC Mercosul. Em relação à área de soja, ela foi reportada pelo USDA em 33,9 milhões de hectares, um número que representa um valor 10% maior do que aquele que foi detectado na safra 19 e 20.
E dentro desse cenário, a média que era esperada pelo mercado é de 34 milhões de hectares. As mudanças climáticas são uma preocupação global e, mais do que nunca, estão na agricultura impactando na produção de alimentos. Cerca de 72% dos grandes produtores estão preocupados com os impactos do clima nas culturas, saúde animal e capacidade operacional nos próximos 5 anos. Esse foi o resultado de uma pesquisa conduzida nos Estados Unidos, França, China, Brasil, Índia e várias partes da África. Encomendada pela Syngenta Group, uma outra pesquisa feita somente na Europa mostrou que, para 53%, o assunto é a prioridade imediata. E 63% concordam que a mudança climática terá um impacto maior em seus negócios do que a Covid-19. Em relação à pandemia, cerca de 46% terão as suas atividades afetadas. A Syngenta vai investir 2 bilhões de dólares em agricultura sustentável até 2025 e a lançar 2 tecnologias disruptivas a cada ano, além de focar em inovação. Promover saúde e segurança, trabalhar por uma agricultura neutra em carbono, reduzindo em 50% a intensidade de emissão em suas operações até 2030, e o compromisso de impedir um aumento da temperatura global acima de 1,5 graus. Entre os projetos está uma parceria para ajudar pequenos cafeicultores da Colômbia a aumentar a sua renda em 25% por meio do combate à broca do café, por meio de soluções sustentáveis, e o projeto Reverte no Brasil, cujo objetivo é regenerar 1 milhão de hectares de áreas agrícolas degradadas nos próximos 5 anos. Na última terça-feira, dia 30, a Polícia Federal comandou a Operação Emera, que investiga fraudes no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. Cerca de 30 agentes cumpriram 9 mandados de busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo, Ijuí, Tepera e Salto do Jacuí, lá no norte do Rio Grande do Sul. A investigação teve início em 2019 para apurar possíveis fraudes na obtenção do seguro agrícola, referentes às safras dos anos 2016 e 2017. Os agricultores, após obterem financiamento agrícola através dos programas federais PRONAF e PRONAMP, alegavam perdas na produção e utilizavam notas fiscais de aquisição de insumos adulteradas para então receber o seguro. Diligências realizadas identificaram que um grupo de empresas e pessoas físicas forneciam essas notas fiscais aos agricultores. Os crimes investigados são falsificação de documento particular, uso de documento falso e tentativa de estelionato. O PROAGRO é um programa do governo federal que garante o pagamento de financiamentos rurais de custeio agrícola quando a lavoura amparada tiver a sua receita reduzida por causa de eventos climáticos ou pragas e doenças sem controle. A geração de energia solar, ela cresce no Brasil e já supera os 2 gigawatts. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, a fonte solar voltaica representa 99,8% das instalações de geração distribuídas do país, num total de 171 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede. Os investimentos em energia solar nas propriedades rurais já passam de 1 bilhão e 700 milhões de reais no Brasil. Os produtores rurais representam atualmente 11,7% da potência instalada na geração distribuída a partir do sol aqui no Brasil. E esse setor pode crescer ainda mais.
O Plano Safra 2020-2021 projeta cerca de 2 bilhões de reais para projetos de inovação dentro desse segmento no meio rural. Trata-se de um aumento de 33% em relação ao período anterior e o financiamento está disponível para produtores de todos os tamanhos em todas as regiões do país. No campo, a energia solar pode ajudar no funcionamento de diversas estruturas, como irrigação, na refrigeração de carnes, leite e outros subprodutos, na regulação da temperatura para a produção de aves e frangos, na iluminação e em cercas elétricas, em sistemas de telecomunicação, no monitoramento da propriedade rural, substituindo o custo de energia elétrica. O sistema funciona ligado na rede ou totalmente sem eletricidade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre implantação de energia solar em propriedades rurais. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Jonatas Aguiar. O Jonatas, ele é engenheiro eletricista e nós vamos falar sobre a implantação do sistema de energia solar ou energia fotovoltaica em propriedades rurais. Jonatas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer enorme tê-lo aqui, porque nós vamos falar de um tema que interessa você baixar o seu custo de produção e acabar com uma série de problemas, principalmente com falta de energia. Jonatas, a implantação da energia solar em propriedades rurais parece que está tornando já um fato assim muito real, né? Já parece que está para valer, né? Já é bem real, seu Antônio. Desde 2012, que nós tivemos a primeira resolução permitindo que o consumidor gerasse sua própria energia, a gente vem tendo um crescimento exponencial. Em média, a energia solar está mantendo um patamar de crescimento de 200% anual. Então, só para a gente ter uma noção, em 2012, na primeira resolução, a gente tinha apenas 7 instalações. Hoje a gente já tem mais de 300 mil unidades consumidoras que estão sendo usufruídas pela energia solar. Agora, uma pergunta que me preocupa. Muita gente fala assim, mas eu coloco a energia solar e põe as placas e está tudo resolvido. Não é bem por aí, não, né? Não. Tem que ter um projeto, um negócio bem certinho, né? Exatamente. O sistema ele é todo homologado na concessionária. No estado de Goiás, no caso, é a Enel. E por mais que possa parecer simples, só a questão de instalação do módulo fotovoltaico tem todo um processo, um projeto de engenharia, porque pode acontecer muitos acidentes. Já tem acidentes graves, onde tem queima dos módulos fotovoltaicos, do próprio inversor, e pode causar dano à resistência e, consequentemente, à vida também. Então, tem todo um processo, tem todo um cuidado que a gente tem que levar em consideração. Você que está nos acompanhando agora, a coisa não é tão simples desse jeito. Precisa planejamento, precisa fazer a coisa certinha. Para que eu quero? Não, eu quero só tocar minha ordenhadeira, é uma coisa. Eu quero energia para tocar para minha casa, para ordenhadeira e para alguma outra coisa que eu tenho. É outro projeto. Então, tudo isso é feito baseado em projeto. Um exemplo, contrata-se um especialista nessa área, vai lá, olha o ambiente, olha tudo, faz o projetinho, desenha, fala, vai ser assim, vai custar tanto. E isso nós já temos, falando em dinheiro, já tem financiamento para isso, né? Exatamente. No dia 17 de junho, último dia 17 de junho, o governo federal anunciou o Plano Safra, e dentre esses valores do Plano Safra, aproximadamente 2 bilhões de reais serão destinados à linha Inovagro, que é justamente a área que a energia solar está inserida, que são inovações para o campo. Então, o produtor, tendo esse incentivo, ele tem total condição de instalar um sistema na sua propriedade rural e, a partir daí, conseguir economizar e fazer outros investimentos na propriedade rural. Falando em economia, uma propriedade
comum, por exemplo, normal, que mexe com a área de leite, tem lá a casa, tal. Muita gente fala assim, mas isso é muito caro. Mas no final, quando você implanta o sistema, compensa para o produtor? Existe assim, quem já está com o projeto há 2, 3 anos implantado, tem uma economia razoável de energia? Com certeza. Quem já instalou o projeto de energia solar coisa de 3, 4 anos, hoje ele já está usufruindo de pagar somente a taxa mínima, que é aquela taxa que mesmo você não utilizando... Que não chega às vezes a R$30. Se for consumidor monofásico, ele vai ser aproximadamente isso, R$30, bifásico, R$50 e trifásico, aproximadamente R$100. Quando se iniciou o processo de instalação, o retorno do investimento era de aproximadamente 5 anos. Hoje, esse retorno do investimento ele já está na casa dos 3 anos. Nossa, então, isso é muito bom. E você tem linhas de financiamento que você tem carência de 2, 3 anos para começar a pagar. Então, quer dizer, na hora que você terminar o período de carência, você já pagou todo o seu sistema de energia solar. Agora, para fazer um projeto desse, é claro que vai depender do tamanho, da quantidade de placas, da necessidade que o produtor tem. Mas hoje nós temos projeto aí tocando, inclusive, silos, né? Grandes armazéns, né? Exatamente. Vai de acordo com a demanda de cada propriedade. Você pode tanto tocar silo, como bem o senhor disse, como também pode tocar ordenho. Vai depender da característica de cada produtor rural, do segmento que ele atuar. Em qualquer segmento, a energia solar é adaptável. É adaptável e pode ter certeza absoluta, compensa colocar. Agora, você já tem experiência nisso daí? Você atua em Goiás, atua em Mato Grosso, Minas Gerais, em vários estados. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, você pode ligar para o telefone do Jonatas, bater um papo com ele, sem compromisso nenhum. Liga, pergunta, escuta, olha, eu tenho uma ideia de colocar isso, você tem uma noção de preço, o que eu preciso fazer, como é que eu faço, como é que não faço. Então o telefone é esse que está aí no seu vídeo, é o 981 28 51 59, o DDD é 62. Um dos pontos positivos do Jonatas é que ele tem uma larga experiência nesse setor e eu tenho certeza absoluta que pelo menos alguns dos trabalhos que eu já vi em propriedades rurais funciona perfeitamente bem. E principalmente para quem mexe com gado de leite, gado de corte, hoje o sistema de cerca elétrica, quando bem feito a cerca elétrica, funciona, que é uma beleza, e você pode tocar tudo isso aí com energia solar, né, Jonatas? Perfeitamente. Tudo que depender de energia elétrica, a solar ela está lá para atender perfeitamente. Agora, uma outra coisa. Se caso a pessoa tiver interesse, o projeto do banco você faz também? Na verdade, eu auxilio, já tem um modelo, né? Porque sempre tem os consultores dos próprios produtores, que eles fazem toda a negociação, toda a parte de documentação, mas a gente está ali para assessorar juntamente com esse consultor que a gente trabalha. Entendi. Então tá aí, essa conversa excelente. Se você quiser bater um papo com o Jonatas, liga para ele, 981 28 51 59, o DDD é 62. Jonatas, muito obrigado pela sua participação e em breve nós vamos estar novamente juntos aqui, ok? Obrigado. Ok, combinado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: cultivar novas ideias não é tão difícil. Difícil é livrar-se das velhas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.